Gente, eu tenho aqui um jornalzinho, me mandaram uma cartilha pela internet e eu não consegui abrir aquela cartilha, eu não sei. Eu tinha um programa que abria artigos em PDF, mas eu não sei, o programa parece que não está funcionando. Eu vou ter que baixar novamente. Eu não consegui ver a cartilha em si. O governo está lançando cartilhas sobre orientação sexual nas escolas. Veja bem, eu sempre tive esse sonho de que nas escolas tivesse uma aula, poderia ser uma aula uma vez por semana ou uma vez por mês, mas uma aula de orientação sexual. Porque os jovens e adolescentes vão crescendo e os pais ou não têm tempo ou não têm coragem para tocar em certos assuntos, né? Ou às vezes o pai não tem conhecimento suficiente. A maioria dos pais nessa vida corrida, nessa dificuldade de estudo, tem a 4ª, 5ª série só e às vezes não tem bagagem para nem iniciar uma conversa, não tem nem porquê sobre a questão de orientação sexual dos adolescentes. Então, o que nós vemos aí? Aqui no bairro mesmo tem uma menina de 14 anos, semi-analfabeta, grávida. Tá, qual o destino dessa criança? Meu irmão, veja bem, quando a gente olha, agora já não estou vendo mais tanto porque a UPP dominou a Providência, dominou o Santo Cristo, né? UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, e nós já não estamos vendo mais tanto. Mas eu, que sou nascido e criado neste bairro há 44 anos, que vi os adolescentes se formando e sendo recrutados pelo tráfico, a massa desses adolescentes foram filhos de pais semi-analfabetos e sem recursos financeiros. Infelizmente, esta é a história do tráfico. Essa juventude vai sendo recrutada pela falta de infraestrutura familiar. Então, o que vai ser de uma pessoa com 14 anos que está grávida, que tem um filho com 14 anos e que está na escola ainda e tendo que parar seus estudos agora para cuidar de filho? E o pai é outro jovenzinho de 16 anos. Que estrutura vai se dar a uma criança dessa? Isso é o que vai gerando os problemas sociais. Tudo sem planejamento, tudo sem orientação. Então, eu sempre sonhei com essa matéria de orientação sexual dentro das escolas, aonde eu tive professores que ousaram tocar nesses assuntos, e foi algo muito bom na minha época. Não existia matéria, mas eu tive um professor, um homem que saía do currículo escolar e entrava em assuntos do dia a dia. Foi o melhor professor que eu tive na história da minha vida. E ele não se prendia ao currículo escolar, ele ensinava até por que um feijão azeda. Ele saía, ele entrava no dia a dia de uma maneira tão brilhante, e então eu achava que seria maravilhoso. Só que esse ensino tem que ser baseado em ciência, baseado em verdade. Hoje, o governo, devido ao grande clamor do homossexualismo, o governo está com uma ideia, sim, de criar uma cartilha de orientação sexual, mas já visando adestrar os nossos jovens e adolescentes à cultura homossexual. Inclusive aqui no jornal está: governo usa história em quadrinho, né? Ele foi abreviado aqui HQ. O governo usa história em quadrinho para levar a educação sexual às escolas públicas. Aí diz aqui: o objetivo é falar a linguagem dos jovens
para reduzir casos de AIDS e gravidez. Opa, se o objetivo fosse realmente esse, puxa vida, eu tiraria o chapéu, eu doaria computadores para a igreja, eu faria qualquer coisa, eu me empenharia. Agora, não é só isso. Não adianta se iludir, porque não é só isso. Existe uma pressão nos colégios, existe uma pressão na sociedade para que todo mundo tire o chapéu para o homossexualismo. Cedo ou tarde vai ter leis aí aprovadas, vai ter gente perseguida. Lá na Inglaterra, 2 pastores já foram presos porque estavam pregando numa rua e estavam falando que o homossexualismo é pecado. Temos 2 pastores já presos na Inglaterra porque falaram disso. Assim, quando começa lá por fora, daqui a pouco está invadindo o Brasil também. Assim como o comunismo, que rodou, mas o Lula já declarou: vou implantar o socialismo no Brasil. Socialismo nada mais é que comunismo. Só que como comunismo foi uma palavra pesada, muito taxada, eles estão usando essa palavra mais atenuada, socialismo. Mas é o mesmo comunismo assassino de todos os tempos. Então, essa questão das cartilhas nas escolas, se você começar, a partir dos próximos anos, a examinar os estudos dos seus filhos, você vai começar a se chocar, você vai começar a ver fotos e desenhos nesses estudos, nesses livros, que você vai se assustar. Você vai ver que estão querendo fazer a cabeça dos jovens e adolescentes. Para quê? Para que o homossexualismo passe a ser, na memória de todo mundo, uma coisa normal, em que as pessoas já vão se tornando um adulto com uma opinião manipulada. Então, este é um assunto atualíssimo, que já está rodando em nosso meio, já está em jornais, em revistas, televisão e está também nos livros que estão já invadindo os colégios. Livros já pré-formulados para mexer com a opinião da criança. Por quê? Fica fácil. A criança não tem nenhum conceito ainda formado, nenhuma opinião determinada. Então ela está dentro de um colégio, aquela informação ela penetra naturalmente. Daqui a pouco a criança está vivendo a sua vida e ela não está nem aí para os conceitos certos ou errados. Ela já foi trabalhada. Isso nós sabemos de antemão que acontece, a manipulação da mente. Muita gente frequentou escolas, aprendeu coisas erradas e depois ficou chocada quando descobriu a realidade que era diferente. Mas durante muitos anos da sua vida, viveu aqueles conceitos errados que na adolescência foi gerado, foi semeado. A adolescência, né, é o melhor momento de se semear alguma coisa na mente. Este é o melhor período cientificamente provado. Inclusive, as coisas que são ensinadas na adolescência, elas permanecem mais na mente, na memória, do que as coisas que você aprende depois que é um adulto. Inclusive, tem pessoas que querem aprender certos instrumentos musicais, certas danças e etc, um monte de coisa, e quando você chega na escola que ensina aquilo, a pessoa diz assim: ora, qual a sua idade? A minha idade é X. Não, só aceitamos alunos até a idade tal. Passou dessa idade, nós não aceitamos mais alunos, porque eles sabem que a dificuldade de aprendizado é mais ou menos de acordo com a idade. Esta fase de adolescência é a melhor para ensinarmos as coisas. Então a Bíblia diz: instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Nossa missão, e as nossas salas breve ficarão prontas em nome de Jesus, a nossa missão é pegar este material que estará sendo semeado. Nós não vamos tirar os nossos filhos do colégio,
Nós vamos pegar o material que está sendo semeado para eles, vamos trazer para os nossos seminários de criança aqui na igreja e vamos mostrar a verdade. Enquanto os livros vão estar querendo mostrar que o homossexualismo é algo normal, nós estaremos mostrando que os homossexuais não herdarão o reino de Deus, não vão entrar no reino de Deus. Homossexualismo é uma perversão dos padrões de Deus. Isto é homossexualismo. Homossexualismo é um pecado contra os princípios de Deus. E o que é o homossexualismo? É uma possessão demoníaca. Ou ainda, o homossexualismo pode ser algumas outras coisas que levam a isso. Traumas. Os traumas, eles são tão profundos que muita gente não tem noção a que nível um trauma pode gerar alguma coisa na vida das pessoas. Tem pessoa que não para em nenhum emprego, isso é trauma. Tem pessoa que, se você falar um pouquinho mais alto, ela já se ressente, vai para um canto e fica quietinha na dela, é trauma. Tem pessoas que estão na prostituição por trauma, tem pessoas que estão no homossexualismo por trauma, tem pessoas que estão assaltando o banco por trauma, tem pessoas que são pedófilos por trauma, tem gente que é estuprador porque foi trauma. Mas a ciência não vai resgatar isso, não tem condição. A igreja resgata isso. Tem gente que não prospera nem na vida material, nem na vida espiritual por trauma. Os traumas podem ser muito profundos, mais do que se pode pensar. E também o homossexualismo é uma questão de possessão demoníaca e traumas. Eduardo Bempes, aquele escritor que você tem ouvido falar tantas vezes nesse ministério, Eduardo Bempes entrou na justiça e conquistou o direito, um absurdo, tá? Conquistou o direito, alguém ter que entrar na justiça para ter o direito de falar o que pensa, é um absurdo. Então ele conquistou juridicamente o direito de dizer que, como heterossexual, ele tinha o direito de achar que o homossexualismo era uma doença. Por quê? Para ele, como heterossexual, olhar um comportamento homossexual, ele acha uma doença. Ele acha que essa pessoa precisa ser tratada, essa pessoa precisa ser curada, precisa de acompanhamentos psicológicos, terapêuticos, etc, etc. Então ele entrou e conquistou esse direito, Eduardo Bempes. Então, meu irmão, o que nós vamos estar vivendo daqui para frente nos colégios dos nossos filhos? Nós vamos estar vivendo a grande imposição do homossexualismo. E nós, como pais, com dignidade, não vamos poder deixar os nossos filhos vulneráveis a isso. Nós aqui na igreja, eu vou estar montando uma infraestrutura, uma aula de primeira, desde os termos científicos até os termos bíblicos, e nós vamos concentrar os nossos filhos e quem mais quiser estudar aqui para mostrar a verdade, a lógica. Além de já termos distribuído nos colégios alguns panfletos sobre homossexualismo, mostrando o que a Bíblia diz sobre isso, e desmistificando e desmentindo algumas opiniões que existem por aí. Além disso, nós temos feito e temos um bocado de folheto também preparado, que vamos estar distribuindo. Além disso, nós vamos ter aqui os nossos centros de estudo, onde estaremos tratando esse assunto. Quando saírem as leis por aí, vão nos acusar de discriminação, racismo, sedentarismo, ou ismos e ismos. Estamos nem aí. Estamos vivos e temos sangue para derramar pela verdade e pela justiça. Venha o que vier. Quem for forte, tente nos parar. E quem for fraco, sai do nosso caminho, porque nós não vamos nos deter. A verdade e a justiça é o nosso grande chamado, e a Bíblia diz: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Se Deus disse que serão fartos, é porque seremos fartos. Então, homossexualismo
é o grande clamor governamental do momento. Alguma pergunta? O irmão trouxe aqui, Sidney, está solicitando a leitura. Eu peguei apenas o tema. Então vamos lá. Escolas públicas do país vão receber em breve uma série de histórias em quadrinhos com temas relacionados à educação sexual de jovens e adolescentes. Ilustrada por desenhistas brasileiros da Marvel, as histórias em quadrinhos abordam temas como AIDS, uso de camisinha, preconceito contra homossexuais, quer dizer, preconceito contra homossexuais. Ou seja, não está te dando o direito de ter o teu conceito, está chamando o teu conceito de preconceito. Gravidez precoce, entre outros. O jovem tem uma linguagem própria e muitas vezes nossas campanhas não chegam à realidade dele, disse o ministro da Saúde José Gomes Temporão, ontem no lançamento das histórias do quadrinho. A iniciativa, uma parceria com a Unesco, faz parte do programa Saúde e Prevenção nas Escolas, que busca reduzir a incidência de doenças sexualmente transmissíveis entre adolescentes. Em uma das histórias, Todas as Claudinhas do Mundo, a jovem se sente o último refri do pacote. Uma verdadeira super Claudinha, mas não abre mão da camisinha. Em outra, o rapaz reclama da forma como os gays são retratados na TV. Não sou melhor nem pior, porque gosto de meninos, diz ele. Quer mais? Tem mais? Basta? Bom, então você já viu que a intenção é, né, como alguém leu na cartilha e me comunicou, a bendita cartilha que eu ainda não consegui abri-la. Alguém leu e disse que, o que você acha melhor? Está lá na cartilha. Ver dois adolescentes no pátio da escola brigando, se socando, ou ver esses dois adolescentes trocando beijos e abraços? Parabéns para o governo homossexual do Brasil. Isso é um bando de gay aí nesse governo. Qualquer hora eles mandam me prender de novo. Não tem problema, eu escrevo mais 2 livros. Então, meu irmão, esta vai ser a realidade daqui para frente. Há algum tempo atrás, no começo desse ministério, alguém trouxe para mim vários assuntos de homossexualismo. Eu falei, não, Deus não me deu direção para mexer com esse negócio. Eu vou andar naquilo que Deus me deu direção. Ele me mandou pregar restauração, e eu não tenho nada a ver com homossexualismo, aborto, prostituição. Não, a minha direção hoje é outra, dizia eu, alguns 5, 7 anos atrás no ministério. Hoje é diferente. Nós estamos realmente criando, desenvolvendo novas salas, que é justamente para tratar isso, para que os nossos filhos sejam instruídos na verdade, e como a Bíblia diz, instrui no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então este tema, este tema homossexual, que não fazia parte dos meus planos, hoje é parte deste ministério. Hoje nós estaremos também criando CDs, DVDs, matérias específicas para tratar esse assunto, como os folhetos que nós já temos aí, né? Todos têm folheto? Ninguém tem folheto? Ninguém tem folheto sobre o homossexualismo? Não? Quem quer? Então, tá? Depois tem os folhetos dobrados lá embaixo. Rapidinho a gente libera os irmãos já levam, se quiser fazer alguma cópia, se quiser escanear, jogar na internet, jogar no Orkut. Inclusive, o irmão Afonso nos mandou um recado de um dos motivos do nosso site ter saído do ar. Foi o estudo sobre homossexualismo. Esse estudo que vocês vão receber, né, a Microsoft estava dizendo e tal, e o foco era esse estudo sobre homossexualismo. Talvez lá na Microsoft tem um monte de gays, nada contra os gays,
mas eu sou um heterossexual e tenho direito a falar do meu ponto de vista, amém? Eu não combato gay, eu não dou paulada em gay, eu não discrimino gay, não. Se eu entrar num cabeleireiro para cortar o cabelo e o cara for gay, eu não estou nem aí, ele vai cortar meu cabelo, ele é um profissional, não tenho nenhum problema de cortar o cabelo na mão do cara que é gay. Se no mercado eu entro, o cara que está me atendendo é gay, é problema dele, eu não tenho nada com isso, mas eu tenho que viver a minha ideologia, a minha vida com meu Deus, entende? Se o dono do bar da esquina é gay, isso não me interessa, eu entro lá, ele me serve o pão, ele me serve o leite, eu dou bom dia para ele, eu trato ele com respeito, ele me trata com respeito, não tenho nada contra ninguém. Agora, eu tenho as minhas ideologias, não sou obrigado a abrir mão das minhas ideologias para viver a ideologia de gay nenhum. Eu vou continuar vivendo a minha própria ideologia. Minha irmã teve um filho, eu acho que às vezes já nasce com alguma coisa errada por dentro, que precisa de tratamento, da medicina mesmo. De pequeno, ela perguntei: o que deve ser feito? Como você descobriu que teu filho não era homem, é viado? Aí ela virou e falou assim: olha, ele ia no banheiro e não fazia xixi em pé, só sentado. E eu falava para ele, não conseguia. Ele viu uma roupa de homem, não queria roupa de homem pequenininha, queria de mulher, que eu gosto daquela. Então, hoje em dia, graças a Deus, não morreu também. Não dá vivo mais. Mas o que é isso? Será que é uma doença, já nasceu com alguma coisa? Não. E ela é evangélica? Sim, veja bem. Era evangélica, tá. Mas eu me prendo muito a uma questão que eu sempre digo aqui. Há crentes e crentes, né? Evangélicos. Hoje as pessoas estão achando porque estão dentro de uma igreja batista que são evangélicos, ou está dentro de uma igreja, ou está de Bíblia na mão. Não, Jesus, o conceito de Jesus Cristo é renúncia, é morte, é derramamento de sangue, é ser fiel até a morte, vencer pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, é não voltar atrás. O conceito do Evangelho vai deixar muita gente para trás, iludida e frustrada, como a Bíblia diz: naquele grande dia haverá surpresas. Lembra que à meia-noite houve um grito, e as prudentes adentraram ao rei, mas as nécias também, igrejas também tendo a lamparina, foram deixadas para trás. Então, essa questão de ser igreja se tornou muito relativo. Nós temos que ver realmente, como falamos ainda há pouco, desses jogadores, desses artistas, eles pensam que são crentes, mas na hora de confessar Cristo, eles voltam atrás. Eles não vão até o fim, eles não arcam com as consequências, eles olham para o bolso deles, eles olham para o status deles. Então o que acontece? Se uma pessoa cristã, ainda por cima, tem um filho e esse filho começa a ter um comportamento feminino, ora, se ela é cristã, ela sabe que ela está diante de uma influência satânica. Ela sabe que existe aí uma possessão demoníaca. Ela sabe que ela não viveu uma vida certa, algum problema tem ali. Quem sabe, se não sei que vida ela tinha antes, não sei o que ela fez na vida dela, não sei o que o marido fez na vida dela, para que isso talvez seja até uma maldição hereditária. Entende? Então a pessoa não detecta, não é normal, não é normal. Porque a Bíblia diz que Deus, no princípio, Deus os fez de macho e fêmea. Nós sabemos que existem nascimentos problemáticos, né? Porque às vezes o grau de parentesco, o grau consanguíneo gera problemas, como Deus ordenou lá no tempo de Moisés. Lembra que irmão não casaria com irmã, né? Não haveria casamentos consanguíneos de parentes próximos. Por quê? Porque hoje o que nós chamamos de DNA vai entrar em conflito. E este conflito gera filhos deficientes, problemáticos, com cérebro ruim e sabe-se lá mais o que. Então nós sabemos, como por exemplo, existe uma pessoa chamada Roberta Close. Roberta Close é uma mulher que nasceu com um problema. Qual o problema? Um problema de um órgão sexual masculino que não funcionava. Então, quando ela nasceu, o médico disse o quê? É homem, viu um órgão sexual. A mãe, o pai, é homem, mas dentro dela, na essência, não era homem. Quando
fizeram um exame mais detalhado, viram que ela tinha um útero. Então nós aí já estamos diante do que alguns chamam de aberração. Eu não gosto de usar essa palavra porque eu acho que aberração é aquilo que você é meio detestável. Não é o caso. Nós estamos apenas diante de uma anomalia genética, um problema genético, um conflito. É uma exceção, é um caso diferente. Agora, a pessoa com todas as características, bate ultrassonografia, bate raio-x, e está vendo que é um homem, mas o comportamento é feminino. Estamos diante de um caso de possessão demoníaca. Temos na internet diversos testemunhos de ex-homossexual e um deles, são vários, mas um deles me chamou a atenção, porque o camarada, ele chegou a ser Miss, não sei o que, no país desse que fala a língua castelhana. E quando esse camarada, que hoje é um pastor, ele dá o testemunho dele e ele conta que ele ficou impressionado. Ele tinha os cabelos longos, alisou os seus cabelos, colocou não sei quantos quilos de silicone no seio e em outras partes também, e enfim, remodelou o seu corpo todo, e quem olhasse via aquela bela e linda mulher. E ele conta que um dia ele entrou numa igreja e o pastor pregando, ele foi à frente. Quem quer aceitar Jesus? Ele foi à frente. Quando o pastor começou a orar, ele conta que a visão dele sumiu, os sentidos dele desapareceram. E de repente, quando ele volta a si, depois que o pastor orou, expulsou demônio, essas coisas todas comuns em nosso meio, depois disso acontecer, ele conta que quando ele olhou para ele, ele disse: ué, que é isso? Meu corpo é de mulher? Que cabelos são esses? E ele conta, ele ficou assustado com ele ficou completamente transtornado, ou seja, ele vivia um estado de possessão em que a razão dele estava tão afetada que ele não tinha nem noção de tudo que ele estava fazendo com ele mesmo. Então ele usava silicone, ele se comportava como uma mulher, sendo na verdade um homem. Por quê? Por causa da possessão demoníaca que nós sabemos. Possessão do Tranca-Rua, Maria Padilha, Maria Mulambo, a Pombagira, esses demônios de Chucaveira que mexem na área sexual das pessoas. Então, ele conta, hoje um pastor casado, pai de filhos, mas até os seus 30 e poucos anos viveu como uma mulher. Por quê? Porque a possessão demoníaca, ela chega às vezes a níveis tão profundos que a própria razão da pessoa é afetada. Quantas pessoas já assassinaram por aí? Como aquele maníaco do parque, eu sempre lembro do caso desse homem, porque eu vi ele dando entrevista no jornal para um Roberto Cabrini, esse repórter conhecidíssimo, que faz ótimos trabalhos. Ele dando entrevista para aquele homem e o repórter perguntava para ele: mas você pegava essas vítimas para fazer sexo? Por quê? Ele dizia assim: não, tinha vítima que eu não fazia sexo nenhum. Eu queria morder, eu mordia, eu arrancava pedaço, eu comia carne. Muitas das vítimas que eu matei, eu não abusei delas sexualmente. Era algo que me levava a comer aquelas pessoas e morder como se fosse um animal. Eu chegava ao ponto de morder as pessoas vivas. Isto é uma possessão demoníaca, possessão gerada por espíritos que nós um dia servimos aí na macumba, na umbanda, na quimbanda, onde servem hoje delegados, babalorixás, deputados, prefeitos, senadores, presidentes. O caminho que nós um dia estivemos, mas Jesus Cristo, pelo poder do seu sangue, nos libertou. Senão hoje nós estaríamos que nem qualquer um desses, matando, estuprando. Quantas pessoas já foram entrevistadas? Mas você fez isso? Eu não sei por que eu fiz, eu não entendo por que eu fiz. Mas para a justiça, não interessa isso. Mas nós sabemos o porquê dele ter feito. Possessão demoníaca. Os seus sentidos são completamente dominados e ele faz uma coisa meio que irracional, levado, impulsionado. Nós sabemos muito bem
dessa história, como a própria Bíblia nos dá o exemplo do endemoniado gadareno. Aquele homem que andava pelos sepulcros se ferindo com pedras. Ora, alguém vai querer estar andando por cima dos sepulcros, pegando sol, pegando chuva, vivendo todo fedendo, todo sujo e se ferindo com pedras? Alguém gosta de se ferir com pedras? A Bíblia diz que era assim. E o homem era violento. Já tinham prendido ele com cadeias e grilhões e ele quebrava tudo e voltava para os sepulcros. Ora, prende um homem com cadeias e grilhões e manda ele se soltar. Bota uma algema no homem, eu quero ver ele normal, ele se soltar. Mas o demônio pegava e arrebentava as algemas. Então isto é uma possessão. Aí quando ele vê Jesus, tem aquela situação, Jesus liberta ele e diz: eu te seguirei para onde tu fores. Jesus diz assim: não, agora que tu está liberto, volta para a tua terra, dá testemunho de como Deus teve misericórdia da tua vida. E a Bíblia diz que ele vai e anuncia em Decápolis como grandes coisas fez o Senhor por ele. Então agora que ele foi liberto, a possessão acabou, ele não quis mais o sepulcro, ele voltou para a casa dele, ele voltou para a terra dele, para o trabalho dele, para a família dele. Então possessão demoníaca é algo sério. Muitos dos assaltos a banco, enfim, disso tudo que está acontecendo aí, pedofilia, estupro, os roubos de um modo geral, esse caos social, muitos disso, não vou dizer 100%, não, mas a grande massa desses episódios é gerado por pessoas que estão possessas. Aqui no bairro, eu conheci gente que antes de assaltar um banco, antes de matar alguém, ia primeiro no pai de santo ou na mãe de santo, pedia uma proteção, pagava lá um trabalho para depois ir fazer o que tinha para fazer. Porque ele sozinho, na sua consciência normal, não tinha coragem. Mas de repente vem o demônio, possui. Mas vai explicar isso para delegados, para juízes, para promotores, né? Eles aceitam o testemunho de um cara que diz que foi psicografado por Chico Xavier, né? Que o camarada era inocente. Aí a justiça diz: não, é inocente, foi psicografado. Tem um caso desse aí. Agora, a realidade do que nós sabemos, para a justiça não interessa, como também não interessa para nós o que a justiça diz. A nossa justiça prossegue do alto, onde Cristo Jesus está assentado. Amém? Vamos ficar por aqui? Ficamos por aqui, então. Vamos agradecer a Deus. Amado Deus e Pai querido, nós te glorificamos, Senhor, por esta manhã. Que a tua palavra venha até nós, o teu Espírito trabalha e opera além do que pedimos ou pensamos. Dá-nos graça, Deus, dá-nos direção, até que possamos declarar: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E vou em busca da coroa da verdade, da coroa da justiça, da coroa da redenção, que nos está proposta desde antes da fundação do mundo. Por isso, Deus vivo e todo-poderoso, capacita-nos a compreender que não sejamos tão somente ouvintes desapercebidos, enganando-nos com falsos discursos, mas que sejamos, ó Deus, verdadeiramente praticantes da palavra e fazedores das tuas boas obras e não das nossas. Assim, ó Deus, glorifica o teu nome, nos abençoa, nos liberta, nos cura, glorifica-te em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos em paz em nome de Jesus.